O gênero de RPGs japoneses costuma ser enraizado e engessado, com poucas mudanças e repetições de fórmulas que agradam a um público específico entre japoneses e fãs do nicho aqui no ocidente. Persona sempre foi uma franquia que se posicionou na vanguarda do gênero, trazendo os ventos da mudança sem deixar para trás o seu legado. Persona 5 segue essa mesma receita de bolo, sem que isso seja necessariamente ruim. Muito pelo contrário, os caras prepararam esse bolo direitinho, quase perfeito, mesmo que o sabor a gente já conhecesse. A Atlus não mexeu no time que estava ganhando e trouxe todos os antigos elementos que fazem da franquia tão boa, mas melhorou cada aspecto ruim ou que já estavam datados. Apertem os cintos e bora para uma aventura oriental de centenas de horas que vai desde combates desafiadores até fazer provas na escola. We can do this! A temática principal que circula o jogo mudou, e agora o tema é liberdade. Absolutamente tudo do game gira em torno disso, a começar pela história. O protagonista aqui ainda é uma espécie de avatar pré-definido para representar o jogador no mundo, mas há uma mudança muito bem-vinda dessa vez. Agora, o personagem tem uma história de fundo muito mais bem desenvolvida e que se encaixa melhor na trama. Você vai controlar durante muito tempo um colegial que está incondicional por um crime que não cometeu. E isso está envolvido na narrativa, porque o personagem não pode fazer nada errado com o risco de ser expulso da escola. É óbvio que tudo que você vai fazer dali pra frente vai ser um risco pro futuro, com chances de ser preso ou manchado para sempre como um criminoso. O interessante é que a história começa do fim e vai recontando tudo. Uma estrutura que é bem legal, mas que a gente vai evitar dar mais detalhes para, claro, não cair em spoilers aqui. You became acquainted with Madarame's pupil by chance? É incrível o quanto Persona 5 mescla a história principal até nos mais simples detalhes do game, sempre marcando presença e realçando os acontecimentos recentes. Em Persona 4, parecia que havia muita divisão entre o conteúdo da narrativa principal e aqueles outros arcos que muitas vezes pareciam um filler. E ao mesmo tempo que o enredo é incrivelmente bem feito e denso, ele também agora é leve e gostoso de consumir, parecendo muito com os episódios de um anime. Os vilões são pessoas comuns que, apesar de serem ruins na trama, são personagens problemáticos por algum motivo. Inicialmente, todos os personagens, vilões, mocinhos ou qualquer outro, são rasos e estereotipados. Mas Persona 5 consegue conduzir a história de uma maneira que se aprofunda detalhadamente em cada um deles ao passar do tempo, com muita reflexão no caminho. Mas seguinte, se você não manja muito de inglês, pode ficar perdido, porque infelizmente o nosso país não foi atendido aqui pela Atlus e não existem legendas em português. E mesmo para os que falam, as legendas em inglês em alguns momentos também são complicadas de entender. Para quem estava preocupado com o ritmo e progressão do game, a Atlus soube corrigir isso com maestria. Em pouquíssimas horas você vai ter experimentado dungeons e a rotina de um colegial comum, experimentando grande parte do que Persona 5 tem a oferecer. Como já é comum, a série continua abordando, de uma forma muito boa, temas recorrentes e problemáticos da adolescência, como abusos, depressão, suicídio, pressão da sociedade, bullying, preconceitos e muito mais. Por falar em ritmo, o que parecia impossível ficar melhor foi levado além. Persona 5 conquista o balanço entre atividades do mundo real e os combates nas dungeons. E as principais não são mais procedurais e podem ser segmentadas, ou seja, diferente de Persona 4, você entra em um ambiente com level design definido e que tem várias save rooms, o que significa que você pode voltar ao mundo real ou retomar o progresso de onde parou. E felizmente, existe viagem rápida também. Mas se a sua parada não é só explorar a história principal, pode ficar de boa, porque Persona 5 oferece uma mecânica chamada Mementos. Basicamente, são dungeons procedurais que funcionam como side quests. Além de conquistar equipamentos, você também pode ganhar experiência extra. Certamente o level design não é tão bem feito, mas temos ali dezenas de horas de diversão. O mais legal é que essa atividade secundária ela é justificada como sendo o subconsciente coletivo da cidade. Pode acreditar, viu? O combate é muito divertido. Estruturalmente a gente não tem aqui um avanço enorme em relação aos jogos anteriores, mas cada nova edição é capaz de sustentar o jogo por si só. Os comandos únicos de arma de fogo foram resgatados dos primeiros jogos, e a possibilidade de conversar com os inimigos foi implementada diretamente de Shin Megami Tensei. E o sistema de fraquezas ainda está melhor, adicionando movimentos extras sempre que o jogador descobre o ponto fraco do oponente. A exploração das dungeons principais é focada no modo furtivo, favorecendo quem utiliza coberturas e aquele avanço mais progressivo. A gente tem muitos detalhes em todo o sistema de batalha, que vai desde negociar com as sombras a descobrir qual personalidade cada uma delas tem. Nesse tempo todo, você vai passar muitas horas na Velvet Room combinando personas, que são as entidades que garantem força para o personagem, ou então coletando personas do campo de batalha.
Apesar de parecer complexo, Persona 5 consegue entregar tudo isso de forma intuitiva e simples. Ao mesmo tempo, você deve investir o tempo na vida pessoal do protagonista, já que aumentar a amizade com seus companheiros fortalece o elo do coração e, consequentemente, aumenta o poder, atributos e acrescenta novidades ao acervo de habilidades dos demais personagens. A vida pessoal e a vida de um ladrão no metaverso são diretamente interligadas de maneira genial. E no mundo real de Persona 5 tem muita coisa para se fazer aqui. Jogar beisebol, ir na lavanderia, estudar na biblioteca, ler em casa, ler durante os trajetos do metrô, praticar exercícios com os amigos, chamar os amigos para passear, ir ao cinema, ser cobaia de experimentos médicos, assistir DVD em casa, treinar e muito mais. A lista é imensa e é muito divertido viver essa rotina de colegial. Há tanta coisa que existe até um sistema para ver o que os outros jogadores fizeram no seu lugar, algo que pode ser uma boa orientação quando você está perdido no meio de tudo isso. Na verdade, toda essa parte da vida social do mundo real impacta o metaverso. Persona 5 traz muitas metáforas e metalinguagem, já que as dungeons não passam de uma concretização do subconsciente, de desejos retorcidos e emoções negativas reprimidas. Se estiver chovendo, as pessoas ficam para baixo e o metaverso se torna mais difícil. Agora, se tivermos muito pólen no ar, as pessoas ficam sonolentas e o metaverso mais fácil. Esses são apenas alguns exemplos, mas existem muito mais. Tudo isso é conciliado a um sistema de menus e animações incríveis. É muito fácil encontrar as informações que você precisa na belíssima interface. Pode parecer falta de assunto elogiar os elementos da tela e os menus, mas é sério, ele realmente é muito fora do padrão atual e extremamente criativo. E ainda mais para complementar, a trilha sonora é de cair o queixo, misturando ritmos animados e jazz. Toda essa parte sonora é muito bem feita, tanto nas vozes em inglês quanto em japonês. Mas infelizmente essas animações lindas estão ao lado de um dos primeiros pontos negativos do game. Os gráficos de Persona 5 são ok. A estilização à la anime e o cel shading ajudam muito a disfarçar. Mas esse aqui é um título de PS3 independente de estar rodando no PS4, só mudando a sua resolução. Apesar de ser um grande avanço em relação ao visual anterior, dos bonecos cabeçudinhos, e ter uma direção de arte incrível, Persona 5 ainda não parece um salto enorme. Anti-aliasing, os detalhes ao fundo, as texturas e a taxa de frames e todo o resto dessa parte gráfica são claramente da geração passada. Mesmo que você esteja jogando no PS4 Pro, por exemplo, ainda vai ver serrilhados bem ruins. Ele é um jogo de PS3 e isso fica claro a todo momento. A interface, aquela mesma bonitona que a gente citou agora há pouco, pode atrapalhar quando a câmera também decide não ajudar. Diversas vezes o indicador de objetivo bloqueou a visão do local no qual a gente precisava ir, algo que gerou um trecho de tentativa e erro chato de progredir. Além disso, a gente tem alguns outros pontos ruins. Um deles é o sistema de decisão forçada do game. Apesar de acontecer com pouca frequência, ele pode acabar quebrando o ritmo divertido. Algo aconteceu na história durante a tarde, e você quer realizar alguma tarefa durante a noite. Frequentemente, o jogo vai fazer você salvar o progresso e dormir para passar o dia, limitando as suas ações. O dia da rotina do personagem no Persona é dividido entre manhã, período depois da escola e noite. Mas nos dias livres, como no domingo, por exemplo, uma única atividade pode tomar o dia todo. O tempo livre é escasso, mas um dia inteiro para treinar barra dentro do quarto fica um pouco forçado, né? Nice going! Apesar dos pesares, Persona 5 é uma coletânea de acertos tão grande que os pontos negativos são facilmente ofuscados. O gênero de RPG japoneses é enraizado e pouco flexível, mas Persona 5 mostra que é possível unir o legado desse estilo com elementos modernos. A história incrível, mais de 100 horas de conteúdo de diversão pura, trilha sonora viciante, uma jogabilidade única, constrói uma experiência sem igual. É um jogo ideal para os fãs da cultura japonesa e que gostam tanto de diálogos quanto de combates e um sistema de turno da velha guarda. Se você é fã de longa data da franquia, as melhorias vão estar evidentes logo de cara, principalmente graças ao ritmo mais rápido. E se você é um novato, fica tranquilo porque as novidades tornam o game extremamente divertido para marinheiros de primeira viagem e uma experiência moderna. Sem dúvidas, um RPG japonês extremamente duradouro e que pode ser aí mais um sinal de renascimento e reinvenção do gênero, algo louvável nos dias de hoje. E aí, tá pensando em pegar ou já terminou Persona 5? Fala pra gente o que você achou aqui da nossa análise feita pelo nosso redator Vinícius Munhoz. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos. E se você quiser ficar sempre por dentro do mundo dos games, já sabe, cara, se inscreve aqui no canal. Obrigado pela sua companhia em mais um de nossos vídeos e até a próxima. Now it's your turn. I will rob you of everything. How dare you! Enough of your insolence! No, I've had enough of you. No one's gonna stop me now. Let's go, Carmen!